E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, estudante de Direito da USP, e vim falar como foi o meu primeiro semestre na faculdade. Panorama geral, como que foi em relação ao EAD, as matérias e até mesmo os sistemas que a USP utiliza. Mas antes, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha para seus amigos, me segue lá no Instagram e no TikTok, porque eu também posto conteúdos relacionados ao vestibular e à faculdade. Dentre os sistemas da USP que eu mais utilizei, temos o Jupyter Web e o Moodle ou e-disciplinas. O Jupyter Web nada mais é que um sistema de registro acadêmico dos alunos da graduação da USP. Lá dá para fazer interações de matrícula, ver grade horária, ver o histórico escolar, ver a sua média ponderada, as notas em si, né? E também emitir documentos. Lá é bem útil e faz sentido eu falar dele aqui porque eu vou falar sobre as matérias que eu tive e dá para ver no Jupyter, inclusive. Já o Moodle USP ou e-disciplinas é um lugar onde os professores colocam os materiais que eles vão utilizar nas aulas. Então, eles colocam PDFs, fazem questionários, colocam um plano de aula e entre outras coisas. É bem útil também porque é uma interação mais direta com a gente. Dando um panorama geral sobre o semestre, é preciso falar que eu fiquei 2 semanas no presencial e depois fui direto para o EAD, então não deu muito para ter interações com os professores e até mesmo com os alunos, então tiveram até trabalhos que eu nem sabia o rosto das pessoas que estavam fazendo seminário, trabalhos comigo, então foi um semestre muito louco nesse sentido. E foi um semestre também de adaptação, tanto dos alunos quanto dos professores. Tiveram professores que fizeram super bem com o EAD, conseguiram fazer uma aula muito proveitosa. Tiveram outros que deixaram a desejar em algumas coisas. É preciso dizer que o primeiro ano de faculdade de Direito, ainda mais na USP, é muito teórico. Então a gente tem muita leitura, inclusive, e é um momento até para ver e conhecer a linguagem dos vários autores dos livros de direito. Vão ter uns que vocês vão gostar mais, outros menos, mas é legal já ir se adaptando e vendo qual é o melhor tipo ali para você. É importante também falar que na faculdade o professor ele tem a autonomia de definir qual vai ser a avaliação dele. Então ele pode dar 2 provas, uma prova é um trabalho, um seminário para todo semestre, ele que vai decidir. Então fica muito em aberto e é legal ver no Jupyter, inclusive, como é a avaliação do professor, mas sempre ele vai direcionando ali de acordo com o que ele acha legal e o que vai ser interessante no semestre. Entrando no âmbito das matérias, a primeira coisa que vocês precisam saber é que você pode já precisar no Jupyter a sua grade curricular. Então, coloca no Google grade curricular de Direito USP, por exemplo. Vai aparecer a página do Jupyter e lá você pode ver quais são as matérias de cada período ideal, então tanto as obrigatórias quanto as optativas livres, quanto as optativas eletivas. Lembrando que no primeiro semestre não tem optativa para direito. Se você clica em determinada matéria, você consegue ver o objetivo, o método de avaliação, a bibliografia, é muito importante isso, porém eu já falei até em outro vídeo que eu falo dos livros do primeiro ano, eu vou deixar aqui nos cards, que é importante não comprar o livro antes das aulas dos professores, porque lá tem a bibliografia completa e às vezes ele não vai utilizar tudo aquilo, nem vai ter necessidade de você comprar. Começando a falar das matérias, no primeiro semestre a gente tem 6 matérias obrigatórias. A primeira matéria que eu vou falar é Teoria Geral do Direito Privado 1, que nada mais é que Direito Civil, em que a gente vê as noções gerais do direito. Então, o que é lei, antinomia, interpretações de lei, tudo isso a gente vê. E era muito legal porque com o meu professor, a gente tinha aula teórica, né? A exposição. E depois a gente tinha também um seminário em que a gente resolvia um caso de acordo com o tema da aula. Então, por exemplo, antinomia, interpretações de leis. Era bem legal porque era o momento direito na prática ali
eu me empolgava, tanto é que eu sou bem civilista, inclusive. Na Sanfran, temos o ensino do direito romano, então temos a matéria Direito Romano Atual 1, que é obrigatória, em que temos uma introdução sobre o direito romano. É um curso bem introdutório e é muito importante porque todos sabemos que o direito romano foi base para o direito nosso atual e o dos povos do Oriente. Então é bem legal e dá para fazer vários paralelos com o direito moderno. Então aproveitem essa matéria porque faz muito paralelo com o civil, inclusive. É legal falar que em direito romano também, da mesma forma que acontecia em civil, que eu resolvia casos, eu também resolvi em direito romano. A gente tem as aulas expositivas e também temos monitorias. Nessas monitorias a gente resolve casos sobre as temáticas que a gente viu de direito romano. Então, normalmente nas monitorias a gente resolvia casos em que Tício e Caio fizeram X coisa. Eles podem fazer isso? Não podem? Aí a gente meio que agia como se fosse o juiz, o pretor, na realidade. Em economia política, a gente aprende os conceitos econômicos básicos sob uma perspectiva histórica, fazendo essa relação entre direito e economia, como que se deu essa relação. E a gente estuda muito os fisiocratas, mercantilismo, Adam Smith. É bem legal ver como essa relação do direito e da economia se dá. Em teoria geral do Estado 1, temos as noções teóricas sobre o Estado, bem como sua finalidade, os elementos, tudo relacionado ao Estado a gente vê. E é muito legal, porque vemos Aristóteles, Hobbes, Robert Down. É muito legal as leituras que a gente tem. Temos terminários, vários fichamentos e é muito, muito, muito legal mesmo. E o professor, um dos professores que me deram aula nessa matéria, ele dá aula mais pro matutino, que é o Ricardo Lewandowski, o ministro do STF. Em introdução ao estudo do direito, temos a exploração dos diversos conceitos do que é direito, do direito de fato, e a gente lê vários autores que desenvolvem a teoria do direito. Então, Malinowski, Geertz, Kelsen, Foucault. As leituras são maravilhosas, eu recomendo muito vocês aproveitarem essa matéria. Parece muito chato, mas não é. E no matutino eu tive aula com o Samuel Barbosa, que é um fofíssimo, a aula foi perfeita. E por último temos também metodologia do estudo de direito, em que aprendemos a melhorar a nossa capacidade argumentativa. Essa foi a linha usada pelo meu professor, então ele usou os livros Introdução à Lógica, do César Mortari, e também Fundamentals of Critical Argumentation, do Douglas Walton. Na Sanfran, a gente tem um drive de cadernos. São cadernos da galera de todos os anos, de todas as turmas. Então, isso é bem legal porque a gente pode ver como são as metodologias de outros professores e ir até completando os nossos cadernos. Então, acaba sendo esse exercício até bem prático também, ainda mais se você está perdido numa matéria, às vezes não acha que não pegou uma explicação ok e vai ir complementando. Então é bem legal isso, porque fica bem didático e você consegue ali complementar seu caderno e também colocar o seu caderno ali também para as próximas turmas. Dá para ler tudo que pedem? Como eu falei, esse primeiro semestre, o primeiro ano no geral, é bem introdutório, então lógico que tem muita leitura. E assim, dificilmente dá pra ler tudo, sendo bem sincera mesmo. Só se você for você for muito rápido, mas mesmo assim, um esquema bem legal que a minha turma faz e que outras turmas também fazem é fazer fichamentos e compartilhar com a turma. No Pique, ninguém cresce sozinho. É bem legal isso porque, realmente, não adianta a gente ficar guardando pra gente algo que pode ajudar as outras pessoas. Então, todo mundo vai se ajudando pra todo mundo se formar junto também, né? O que usar pras aulas? Cadernos, fichários, notebooks são bem-vindos. Escolha o que te deixa mais confortável e o que você vai ter mais facilidade ali pra utilizar. Notebook é bem legal, porque normalmente os professores acabam falando muito rápido, então você já tem uma noção maior, mas você pode também usar um
tablet, já vieram com perguntas de, leva iPad, não leva? Não diria em alguma marca em específico o que você tiver ali, mas é bem legal também ter as leituras que os professores pedem. Então, uma forma legal e que eu quero até trazer para o canal é sobre o Kindle, que é bem prático e dá pra ser, assim, utilizado em vários momentos, e ali dá pra ir acompanhando as leituras, ainda mais que a gente tem muita leitura, e aí com o Kindle fica muito mais fácil. Os professores são legais? Olha, é uma pergunta polêmica e depende muito do que você gosta ou não gosta num professor. O que eu recomendo é que você não fique pilhado e, não gosta do professor, vai desistir da matéria. Não, dá uma chance. Mesmo que você não goste do professor, dá uma chance pelo menos pra matéria, porque é a sua graduação ali que tá em jogo. Eu falo isso até em questão do vestibular, propriamente dito, e só que em relação às matérias. Então, galera que não gosta de matemática, lógico que vai ficar com rancinho, mas não é pra ir com rancinho que você precisa daquilo, sabe? Então é a mesma coisa na faculdade.